Muito bem, pessoal de casa, saudações aí. Estamos entrando aqui praticamente numa edição extraordinária do Opinião RH no ar, né? Eu já estava querendo trazer essa grande personalidade do direito do trabalho aí na nossa região há muito tempo para bater esse papo, mas as agendas sempre complicam, vocês sabem, né? E aí aconteceu justamente aí no dia 1º de novembro, ter sido editada uma edição, né, de uma portaria de um tema bastante polêmico, no qual eu percebi aí meus colegas gestores de RH bastante preocupados aí, relacionados a isso. Então, eu gostaria de justamente trazer aqui o doutor André Menezes Bill, doutor Bill, ou simplesmente o Bill, como muita gente o chama, para tratar desse assunto aí, dessa polêmica portaria aí que foi editada, né? Então, Bill, muito bem-vindo aí ao Opinião RH, né? Saudações aí dos nossos internautas, dos nossos leitores, visitantes, gestores de RH da região. Vamos tratar um pouco desse tema polêmico aí, dessa portaria editada no dia 1º de novembro. Quer fazer as suas considerações iniciais aí, por favor? Legal, André. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra, né, me dirigir a seu público, que eu sei que é muito seleto, são os gestores de RH, um público que luta muito e que é o hub de informações da empresa e precisa se preocupar com tantas questões. E agora vem mais uma, né? Enfim, as questões da pandemia atingiram muito a área de RH, porque lida com as pessoas diretamente, e deles a eles coube trazer a informação de qualidade, a eles coube acalmar as pessoas, a eles coube trazer esperança de futuro, a eles coube dar más notícias, né? Trazer boas notícias e criar mecanismos para que as coisas voltassem, né, tivessem um grau de normalidade, apesar dessa situação tão inesperada que a gente viveu aí nos últimos 2 anos. E aí veio essa portaria. Até então, nós, como escritórios e consultores de empresa, vínhamos indicando às empresas que trouxessem realmente as informações sobre os tipos de vacina e falassem da importância da imunização, né, como uma das formas que a própria lei traz, não a portaria, mas a lei que foi editada lá em fevereiro de 20, a lei 13.979, que dispõe ainda, né, sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional da Covid-19. Uma das medidas era a vacinação, entre outras medidas profiláticas. E aí temos, inclusive, né, dávamos a opinião de que a recusa injustificada à vacinação, tendo em vista que o trabalho é um ato coletivo, poderia levar, inclusive, à justa causa. E aí vem essa portaria que copia trechos de uma lei editada em 95, que é uma lei que proíbe a exigência de atestados de gravidez, esterilização e práticas discriminatórias para manutenção e acesso ao contrato de trabalho, né? Praticamente copia os termos dessa lei e legisla aí sobre o direito do trabalho, proibindo o empregador de adotar qualquer prática expressamente de demitir o empregado por conta de negativa de vacinação. Eu acho que, para quem não teve oportunidade de ver, não sei se você consegue depois disponibilizar link, André, mas é só procurar, enfim, no Google o número da portaria, né? Mas é interessante que é a portaria MTP, né? Que é o novo nome do Ministério do Trabalho. Né? Isso. E ela traz alguns considerandos, todos eles de caráter constitucional, enfim. Diz aqui de uma maneira interessante que, considerando que a não apresentação de cartão de vacinação contra qualquer enfermidade não está inscrita como motivo de justa causa para a rescisão do contrato de trabalho na CLT, né? E aí ela traz aqui, basicamente, 4 artigos, né? 3 diretivas e uma consequência. E que eu acho que a gente pode ler aqui para quem não teve
para quem não Sim. teve acesso ainda. Fala assim, ó. Compartilha. Pode falar. Ó, é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para o efeito de acesso à relação de trabalho, quer dizer, de obtenção do emprego, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança ou adolescente previstas nos incisos 33 do artigo 7º da Constituição Federal, nos termos da Lei 9.029, de 13 de abril de 95. Pronto. Então, aqui ele trouxe da onde que ele está tirando isso, que é a Lei 9.029, de 13 de abril de 95. E aí vem um parágrafo primeiro que diz o seguinte: ao empregador é proibido, na contratação ou na manutenção do emprego do trabalhador, exigir quaisquer documentos discriminatórios ou obstativos para a contratação, especialmente comprovante de vacinação, certidão negativa de reclamatória trabalhista, isso aí já a jurisprudência já vem há muitos anos, é a tal da lista negra lá, né? Sim. Teste, exame, perícia, laudo, atestado ou declaração relativos à esterilização ou a estado de gravidez. Então, você imagina uma empresa, por exemplo, aqui, não vamos falar do comprovante de vacinação, mas uma empresa que precisa de uma rigidez física do seu empregado para um trabalho que pode lhe causar um desgaste, né? Teste, exame, né? Se você pode não contratar uma pessoa que não passa num exame ou um teste para uma determinada função, né? Então, enfim, já causa espécie aqui. Mas ele trata, sem fugir do nosso ponto aqui, comprovante de vacinação. Então, aqui já traz especificamente a vacinação. Aí o parágrafo 2º fala assim: considera-se prática discriminatória a obrigatoriedade de certificado de vacinação em processo seletivo de admissão de trabalhadores, assim como a demissão por justa causa de empregado em razão da não apresentação de certificado de vacinação. Quer dizer, então aqui está dizendo que é prática discriminatória expressamente, tanto Sim. você pedir, né, na admissão, quanto a demissão por justa causa. E aí o artigo 2º fala: o empregador deve estabelecer e divulgar orientações ou protocolos com a indicação das medidas necessárias para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid, nos ambientes de trabalho, incluindo a respeito da Política Nacional de Vacinação e promoções dos efeitos da vacinação para a redução do contágio da Covid. Então, ele fala que você não pode demitir por fato da pessoa não ter tomado vacina, mas Sim. diz que deve estimular, né, e trazer as informações. Olha, isso a gente tem dito desde o começo, que ao empregador tem a responsabilidade civil, né, a responsabilidade social de trazer a informação de boa qualidade para o seu empregado. Enfim, e aqui está dizendo que, inclusive, divulgar a indicação das medidas necessárias, e uma das medidas necessárias é a vacinação, como está escrito lá na lei. Correto. Aí, parágrafo único: os empregadores poderão estabelecer políticas de incentivo à vacinação dos seus trabalhadores, talvez lá dar um bônus, alguma coisa assim, né? Sim. Aí vem o parágrafo... Fica aberta essa possibilidade, né? Fica aberta essa possibilidade. Isso já era possível, porque, assim, diferentemente do poder público, né, o particular, ele pode fazer aquilo que a lei não veda, né? Já o poder público só pode fazer aquilo que a lei determina. Então, nós... particulares, nós podemos fazer aquilo que a lei não veda, e não tinha lei vedando isso, então, ótimo, né? Verdade. Bom, artigo 3º, com a finalidade de assegurar a preservação das condições sanitárias no ambiente de trabalho, isso que sempre foi e continua sendo obrigação do empregador, e você, como gestor de RH, sabe quantos laudos e quantas certificações você deve ter de meio ambiente de trabalho, treinamentos e tudo mais, né? Verdade. Bom, os empregadores poderão oferecer aos seus trabalhadores a testagem periódica que comprove a não contaminação pela Covid, ficando os trabalhadores, neste caso, obrigados à realização de testagem ou apresentação de cartão de vacinação. Daí, de repente... não pode pedir o cartão de vacinação e agora pode. Então, ao que dá a entender aqui, se você testar o seu empregado, é possível exigir dele o cartão de vacinação. Esse artigo 3º, para mim, é conflitante com os demais.
Agora, qual que é o custo dessa testagem periódica, gente? Né? É verdade. Enfim, não pensaram nisso, né? Aí aplicam-se os demais normativos e orientações do Ministério da Saúde e do Trabalho e Previdência quanto à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid nos ambientes de trabalho. Gente, então, vamos lá. Aqui é aquilo que a gente, desde o ano passado, já dizia, né? Até falei bastante com o Marcos Welber naquela oportunidade e criamos aqui até protocolos, as empresas fizeram campanhas, fizeram, né? Isso passou muito pelo gestor de RH, apresentações para os empregados, e o distanciamento, e o uso de máscara, o treinamento até para como você faz para colocar e tirar a máscara, que isso é algo comum dentro de um hospital. Agora, dentro de uma empresa que não estava acostumada ao uso de máscara, as pessoas não conseguem manejar a máscara da maneira correta, né? E aí o artigo 4º fala assim, que o rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos termos do artigo 1º da presente portaria, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais. Então, considerando que o empregado tem 2 anos para entrar com a ação, ele pode entrar aí, ele tem 2 anos para entrar pedindo a reintegração e o ressarcimento integral do período de afastamento, né? A percepção em dobro da remuneração do período de afastamento corrigida monetariamente e acrescida de juros legais. Isso aqui é cópia daquilo que trazia a Lei 9.029 de 1995, né? Ah, é? Exato. Então, já tinha uma lei, né, por exemplo, se a pessoa é demitida em razão de cor, raça, de doença discriminatória, de doença estigmatizante, como a jurisprudência do TST se firmou, no sentido de, por exemplo, AIDS, câncer, demitida em razão disso, é uma demissão discriminatória, né? Tá. Bom, mas vamos lá. Para a gente não fugir do nosso foco aqui, a primeira coisa que chamou a atenção dos juristas em geral, e a gente acompanha alguns deles, é o vício de forma dessa portaria, né? Os ministros, né, que compõem o poder executivo, né, os braços aí do presidente, eles podem editar portarias, está lá no artigo 87 da Constituição Federal. Só que a portaria, ela tem uma extensão limitada àquilo que ela vai regulamentar. Ela não pode trazer mais não pode trazer mais restrições do que a lei ou o ato que ela vai regulamentar. Tá. Porque ela tem um caráter acessório, né? Se a gente pegar lá o artigo 87 da Constituição Federal, só para ficar, não quero ser juridiquês e não quero ser chato, mas só para ficar claro e rapidamente aqui, quer ver? Fala assim, ó. 87. Volta. Ó. Os ministros de Estado serão escolhidos entre os brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos compete, né? Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Então, a portaria de um ministro, ela é instrução para a execução da lei. Ela não é uma lei, porque todos nós sabemos que o processo legislativo, ele compõe lá as casas legislativas, a Câmara, o Senado, e a presidência da República pode vetar ou promulgar uma lei, né? Enfim, então, o ministro, ele pode expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Agora, ele pode expedir uma portaria para regulamentar os atos, por exemplo, dos fiscais? Pode, porque daí é um ato interno que vincula a quem? Ao fiscal, né? Ao seu funcionário lá. E isso pode ter caráter de norma autônoma? Pode, então ele pode fazer isso. Agora, legislar sobre direito do trabalho é privativo da União, que está lá no artigo 22 da Constituição Federal, né? Quer ver, ó? Vamos pegar aqui, ó, 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, né?
o direito do trabalho ficou no final aqui. Então, assim, para mim, é uma extrapolação da competência do ministro e, a princípio, numa análise rápida aqui, isso aconteceu no meio do feriado, de lá para cá, o que se sentiu é isso, né? É uma extrapolação daquilo que é a competência do ministro. Bom, essa é a primeira questão. Tá. Você tem alguma pergunta, André? Desculpa, eu estou falando bastante aqui. Vamos lá, eu tive aí conversando com alguns, né? A aplicabilidade dessa medida, Bill, como que deve se dar, quais são os cuidados aí que os RHs devem ter em relação... Você já está levantando pontos aí um tanto polêmicos, né? Vamos falar da aplicabilidade dessas medidas. Então, qual você pode aconselhar aí os nossos gestores aí nesse sentido? Quais são as precauções? Aqui está dizendo, né, artigo 5º, que essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Então, desde segunda-feira, ela está valendo, né? O que se pode fazer aqui? Eventualmente, um eventual empregado que foi demitido por justa causa ou sem justa causa, em razão de que ficou claro que a falta de apresentação do cartão de vacinação, ou que se recusou a se vacinar, como ficou público lá que a Prefeitura de São Paulo demitiu 2 funcionários, ele pode fazer uso dessa normativa, independentemente de todas esses questionamentos, e caberá à defesa, né, da empresa ou do ente público alegar esses vícios de forma. Outra coisa que é possível acontecer é os fiscais, né, o AFT, né, o Agente Fiscal do Trabalho, fiscalizar a empresa e para verificar se houve alguma demissão nesses termos, enfim, né, solicitar documentos e tudo mais, né? Então, a princípio, é isso que pode acontecer. O direito individual do trabalhador que se sentir lesado por conta de uma demissão que ele entenda que é discriminatória, buscar aí amparo nessa portaria e haver uma fiscalização. Agora, na prática, André, eu penso assim, entre uma portaria, né, uma lei e aquilo que vem sendo decidido pelos tribunais, né, por que acontece? O ano passado, o Supremo Tribunal Federal, por conta da própria lei 13.979, que essa lei foi publicada de novo, né, em fevereiro de 2020, então a gente estava aí entendendo o que era a Covid, e não tinha ainda nenhuma esperança de vacina concreta, né? Está dizendo assim, que dispõe sobre o enfrentamento, tal, fala assim, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. Aí está, item D, vacinação e outras medidas profiláticas. Então, a própria lei disse que vacinação é uma das medidas para o enfrentamento da pandemia, né? Tem lá coletas de amostras clínicas, testes laboratoriais, determinação de realização compulsória de exames médicos, né? Então, trouxe aí algumas prerrogativas. Bom, esse artigo, ele foi submetido a julgamento já no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, discutindo realmente essa questão do direito individual de inviolabilidade do corpo, né, da pessoa ser obrigada a tomar vacina. O que concluiu o Supremo Tribunal Federal? Disse assim, a vacinação compulsória não significa a vacinação forçada. Não quer dizer que você vai amarrar a pessoa contra a vontade dela e vai dar uma vacina, né? Por exigir sempre o consentimento do usuário. Ok, então a vacinação precisa ser consentida, ok, princípio constitucional. Podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, né? Historicamente, no Brasil, e o Brasil é um país que sempre foi referência em vacinação no mundo, a apresentação da carteira de vacinação era requisito para você matricular seu filho na escola, né? É requisito para você viajar para determinados lugares do país ou para determinados outros países, né? É requisito para você ter, inclusive, acesso à relação de trabalho, porque algumas
algumas profissões que lidam com alimentos, por exemplo, demandam que a pessoa seja vacinada por algumas agora, enfim, não sou médico, mas tenha algumas vacinas e não esteja com determinadas doenças que podem contaminar os alimentos, né? Então, sempre houve algum cuidado e sempre dentro, né, do nosso país o governo usou medidas indiretas para forçar, especialmente as crianças, a serem vacinadas para erradicação de doenças, né, que eram próprias da infância. A própria exigência da carteirinha de vacinação para concessão do salário família, né? Exato, André, perfeito, muito bem observado, exato, tá vendo? Então, é algo que a legislação já trazia de obrigação para que a pessoa demonstrasse que vacinou seu filho, que é vacinado, né? Então, isso não, o julgamento do Supremo foi nesse sentido, olha, eu não posso forçar ninguém a se vacinar, mas eu posso fazer com que ele não entre em determinados lugares. E, recentemente, o maior tribunal de justiça do país, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, expediu lá uma portaria dizendo que para você entrar nos fóruns do Estado de São Paulo, você precisa mostrar o seu passaporte de vacinação. Eu até baixei o aplicativo lá do SUS e tenho lá o PDF do meu comprovante de vacinação. Né? O Tribunal Superior do Trabalho, a corte máxima que diz o direito, né, na área trabalhista, ela também expediu uma normativa, ele também expediu uma normativa dizendo que para você acessar o TST, você precisa estar vacinado. Então, assim, são restrições para quem opta por uma questão pessoal, talvez ideológica, em não se vacinar. Agora, aí você me pergunta, mas quem tem justificativa médica? Ok, justificativa médica, você tem uma justificativa. O que a gente está falando é das pessoas que não têm justificativa, né? Por exemplo, eu tenho na família uma pessoa que, por uma questão de uma doença congênita, ela não poderia tomar uma vacina, mas poderia tomar uma outra vacina, por conta de um problema de coagulação e tudo mais. Então, ela virou sommelier da vacina? Não, tinha uma indicação médica dizendo que ela teria que tomar aquele tipo, porque aquela cepa não causaria mal a ela. Mas, e aí, isso é amparado por um documento do profissional médico. Exato, okay. Exato. Né? Enfim, então, o que a gente está falando aqui de recusa injustificada. Né? E aí, a gente viu também que, por exemplo, a 13ª turma do TRT da 2ª região, que é o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que, não sei se você sabe, mas é o maior tribunal federal do mundo, é o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região de São Paulo. Interessante. Eles proferiram um julgamento também nesse sentido. E o que é que a jurisprudência vem trazendo? Vem trazendo o que existe o direito individual, mas numa situação de pandemia, onde há uma proliferação desenfreada de uma doença que você não enxerga, né? Era diferente da AIDS, por exemplo, no passado, que eu vi muita gente comparando com AIDS, porque você não pode discriminar, o aidético é diferente, a AIDS era uma relação sexual, um contato, né, uma questão diferente. Aqui é pelo ar o negócio, você está do seu lado, você não sabe se a pessoa está infectada ou não, e você vai num jantar de família, morre todo mundo, e é o que aconteceu. Agora, graças a Deus, a gente vê as notícias aí, a coisa diminuiu, mas a gente vê lá na Europa e na Rússia, por exemplo, os caras estão em lockdown lá, voltaram, né? Então a gente, enfim... O que os tribunais estão dizendo? Que o direito individual ele não pode prevalecer sobre o direito coletivo. Né? Por exemplo, é interessante a gente ver aqui na própria CLT, que é, ao fim, quem da nossa área aqui vai ser, além da Constituição, aquilo que vai ditar o que pode ser feito, né, sobre essa portaria. Você pegar aqui o artigo 8º da CLT, logo no comecinho, ele fala assim, traz diretivas aqui, o artigo 8º, sobre como interpretar a lei, né, trabalhista. Fala assim, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão,
quer dizer, quando não tiver lei ou quando não tiver o contrato, decidirão conforme o caso pela jurisprudência. Então, primeira coisa, como é que os tribunais entendem, por analogia, como se faz, né, em casos semelhantes, por equidade, né, por justiça, igualdade e outros princípios, e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, o direito estrangeiro, né, mas sempre de maneira, veja bem, André, que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público, né? Então, aqui o interesse público, aquele que é coletivo, né, ele é mais importante sobre do que o interesse particular, né? Então, assim, nesses termos, a gente tem visto as decisões, né, dizendo assim, ó, confirmando esse ponto de vista. Exato, porque há valores constitucionais que prevalecem sobre a liberdade de escolha, intimidade, privacidade, opção ideológica e autodeterminação do empregado, como a proteção à vida e à saúde, artigos 5º e 6º da Constituição, assim como a prevalência do interesse público sobre o particular, artigo 8º da CLT. Então, assim, isso é que vem dizendo os tribunais. E em que casos? Em casos em que o empregador cumprindo o seu dever de propiciar um meio ambiente de trabalho saudável, que está lá no artigo 157 da Constituição Federal, e mais um monte de outras normas que o amparam, princípios constitucionais de proteção ao trabalhador, à saúde do trabalhador, que faz com que a empresa seja obrigada a tomar diversas medidas sanitárias e antes mesmo da Covid, né, enfim, e de segurança, treinamento e CIPA e tudo mais, né? Ao empregador cabe esse dever, né? Por outro lado, o artigo 158, que é o próximo, fala que ao empregado cabe cumprir as normas de segurança, né? E se as autoridades sanitárias dizem que a melhor forma hoje em dia de imunização é a vacina, é isso que a gente tem, concordem ou não, né? É o que a gente tem. Então, se você se prontifica a viver em coletividade, que é o que geralmente acontece quando você faz um trabalho dentro de uma empresa, o seu interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse da coletividade. É isso que tem dito os tribunais. E tem outra, né, André? Se discutiu muito e ainda se discute a questão da responsabilidade civil do empregador, né? O empregado pega a Covid, fica aí, a gente vê casos de pessoas que ficaram com sequelas, né? Essa era a minha próxima pergunta. Como fica a responsabilidade civil do empregador, Bill? Como fica a responsabilidade civil? Pois André, então assim, a gente tem decisões de todo lado, mas a gente tem visto que o TST não tem aplicado a responsabilidade civil que a gente chama de objetiva, né, independentemente da culpa do empregador, né? Ele tendo culpa ou não, ele tem que indenizar, como acontece, por exemplo, com o empregado eletricista que sobe no poste e esse cara toma um choque e perde um membro, né? A culpa é do empregador, apesar do cara ter enfiado o dedo na tomada foi treinado para não colocar o dedo na tomada, enfiou o dedo na tomada, né? Desculpa a brincadeira, mas é isso, né? A pessoa fez um ato inseguro, mas o trabalho é de risco. Então, se o trabalho é de risco, o empregador tem que indenizar independentemente da culpa do empregado, né? Dele ter culpa ou não, do empregador ter culpa ou não, né? Enfim. Então, eu que tenho que provar que o empregado fez aquilo errado, né? O TST não tem feito assim, tem entendido a questão como responsabilidade subjetiva, né? Que precisa ser comprovada a culpa do empregador, né? E como que você faz prova, né? Como que a gente orientou as empresas a ter uma conduta positiva com relação ao treinamento, com relação ao distanciamento, com relação ao uso da máscara, álcool gel e todas as medidas sanitárias. Se o empregador fez aquilo que era indicado para fazer, comprovou que fez, né? E aí o empregado pegou Covid, o empregado que tem que provar que a empresa estava errada,
né? O que vai ser muito difícil. Agora, se a empresa não fez nada, não adotou medida nenhuma, a culpa é da empresa, né? Então, enfim. Só que uma uma das coisas que a empresa poderia fazer e pode fazer, ainda no meu entendimento, segundo a própria Lei 13.979, promulgar e propiciar enaltecer a questão da vacinação como um meio de proteção da coletividade. Então, né? você recomenda aí aos SSMAs, aos SESMITs, os Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho nas Empresas, que estimulem aí as campanhas de vacinação. Com certeza. E que, de preferência, documentem isso, né, Exato, isso. Nas suas CIPAs e tudo mais, como uma política efetiva mesmo das empresas, né, realizada. Exato. Né? Coloque aí nos diálogos semanais de segurança, nos diálogos diários, enfim, né? É aquela história, não é só ser bom, você tem que mostrar que é bom, né? Você tem que, né, é como a questão do compliance, né? Olha, eu tenho que escrever que eu não concordo com corrupção. Mas, gente, eu não concordo com corrupção. Não, mas você tem que escrever, porque senão se acontecer uma corrupção, você não falou que tinha... Né? Então, sim, adotar medidas positivas, né? Para trazer informação, né? A gente sabe, e a gente vive no estado de São Paulo, onde ainda tem uma escolaridade um pouco maior, mas a gente tem alguns lugares no país e também no nosso estado que o grau de escolaridade é muito pequeno e cabe, né? E assim, as pessoas ficam aí... as pessoas acabam não tendo senso crítico para as coisas e informações desencontradas podem gerar muitas dúvidas, né? Especialmente com relação aí aos imunizantes e tudo mais. Então, cabe à empresa trazer a informação de qualidade, porque é onde o empregado passa a maior parte do seu dia lá, né? Enfim, essa é a responsabilidade social da empresa, criar campanhas, e isso aí vai ficar, e está ficando, né, André, nas costas do RH, não tem jeito. O protagonismo do RH durante a pandemia aumentou de maneira, é verdade. Exato. Então, enfim, na prática aqui, André, eu ficaria, né, se você me perguntar, olha, Bill, agora eu não posso mandar embora, então, por justa causa, e a gente leu lá que não está escrito no 482 da CLT que apresentar comprovante de vacinação é motivo para justa causa, não apresentar. Não é, óbvio que não é. Mas se você faz uma campanha de vacinação, se você diz que na sua empresa todo mundo precisa estar vacinado, né? Mesmo porque também diminui, é obrigação do empregador manter um meio ambiente de trabalho saudável, então isso põe também nas suas costas o dever de propagar aí, disseminar a cultura da vacinação como uma forma e a melhor que a gente tem hoje, né? Tomara que alguém faça assim e suma esse negócio, mas por enquanto é a vacinação, né? E se você pode ser responsabilizado se você não o fizer, né? A gente vê aí, por exemplo, hospitais, né? Que o meio ambiente de trabalho ele tem o Covid dentro, né? Para esses é mais difícil. E como é que um funcionário de hospital vai se recusar a ser vacinado de uma forma injustificada? A chance de pegar ali é muito maior do que a minha, do que a sua, né, André? Então, é possível até, existem, né, inclusive, decisões que trazem ao hospital responsabilidade objetiva. Pegou lá, até que se prova o contrário. Não, mas o cara ia na festa, na balada do bairro dele todo dia, mas ali é que tem Covid. Né? Como é que um hospital não vai conseguir exigir, não vai poder exigir do seu funcionário que ele não tenha Covid? E tem outra, né? Assim, alguns estudos demonstram que, até conversei com alguns amigos médicos, que a pessoa que não tomou vacina, ela tem uma taxa de transmissibilidade maior do que a quem tomou vacina. Né? A transmissão é mais, eu não sei como falar direito, mas a transmissão é mais acentuada, exato. Né? Então, enfim, é o que a gente tem agora. E aí,
para mim, né, independentemente aí, né, olhando a questão científica aqui jurídica, do ponto de vista jurídico, é um desserviço, porque é desinformação essa portaria. Primeiro, pela questão de competência, e segundo, certo. porque mexeu num negócio que a jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal já falou, os tribunais regionais já vinham nessa linha de que já que você pode impor restrições, você pode sim mandar o cara embora por justa causa se você faz uma campanha de vacinação, se você orienta, se você faz, e você exige que a pessoa não traz, e ela se nega, e você de novo, e mais uma vez, e vira, sabe o que, André? Ato de indisciplina, né? Entendi. Porque o empregado está descumprindo uma ordem, né, do empregador, uma ordem de caráter geral, enfim, né? Então, nesse sentido que a jurisprudência vem validando a justa causa de empregados que não tomam a vacina. Ou seja, é mais uma coisa não pacificada aí, o qual nós vamos pisar em ovos aí nesse Exato. sentido. Para finalizar, Bill, queria te perguntar uma coisa. Nós vimos aí hoje aí as centrais sindicais se manifestando, você vê que é uma coisa inédita, né? Contra essa medida do governo, dessa MP, centrais sindicais indo contra essa questão e em favor da demissão das pessoas que não se vacinam. Dentro do ambiente jurídico, tal, existe a possibilidade de alguém representar contra essa MP, disso ser julgado pelo STF, e o STF já sinalizou que o entendimento dele é o contrário ao que você está dizendo desde o começo da nossa conversa. Então, exato. Qual o fechamento que isso pode ter aí? Essa MP pode não vingar, porque, como você disse, isso deveria ser regulado aí uma lei, né, via Congresso. Exato. Para finalizar, qual que é o que você vê no horizonte sobre essa MP? Ela vai ter vida longa? Eu penso que não, André. É assim, porque a gente viu as entidades de classe também, a ANAMATRA, o próprio Ministério Público do Trabalho trouxe normativas, né? Trouxe, não é a palavra certa, não são normativas, mas trouxe uma visão dessa questão do cuidado, né, daquilo que as empresas precisam fazer, e o Ministério Público do Trabalho é quem zela pelo direito coletivo, né, e o Ministério Público do Trabalho preza também pela vacinação, né. Então, eu penso que a gente viu a opinião de grandes juristas aí, do Guilherme Feliciano, que inclusive foi presidente da Associação Nacional da Magistratura do Trabalho, que é um grande juiz lá de Taubaté, ele hoje é assessor da presidência aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A conversa com ele acabou logo no começo da nossa conversa, né? Ele já disse que é inconstitucional porque fere a competência legislativa da União e acabou, né? Enfim, então, sem mais delongas, né? A gente que fica aqui submetendo as nossas ideias, as nossas teses ao Poder Judiciário, a gente vê cada coisa, né? Mas eu penso que, pelo que a gente tem visto aí, Mauro Schiavi, Voila Bonfim, juristas modernos aí que a gente acompanha, todos eles trazem essa questão da forma e trazem essa questão dos precedentes de uma maneira muito enfática e que provavelmente é isso que deve prevalecer. Então, a gente vai ter novos capítulos ainda sobre isso. Com certeza. E eu sempre falo, consultem o departamento jurídico, né? Conversem com o advogado, para ir tratando junto desses casos. A gente recebeu tanta consulta, André, sobre a questão da vacinação, e é impressionante, assim, eu não achava que ia ser uma coisa tão corriqueira o fato das pessoas não quererem se vacinar sem justificativa, né? E aí eu já até fiz um e-mail padrão para as empresas só que agora com
com essa portaria, a gente Vai vai uma precisar atualização. pisar em ovos um pouco, né? Enfim, mas, de novo, né, entre a portaria e aquilo que vem decidindo os tribunais, eu ficaria com o que vem decidindo os tribunais, só tomando um pouco mais de cuidado para fazer prova, né, de que orientou e tudo mais. Certo. Né? Ok, eu acho que você já colocou um pouco de luz no assunto aí para a nossa comunidade de gestores de RH da região. Legal. Agradeço a sua presteza aí, eu falei com você solicitando para a gente conversar, prontamente você se dispôs aí, agradeço muito a tua disponibilidade aí, a sua vontade, o desejo de nos ajudar, colocando Legal, um pouco de luz aí nesse terreno pantanoso aí dessas medidas aí, essas coisas que não estão pacificadas, né, vamos chamar assim. Exato. E o escritório, André, como que está o escritório? Você já me convidou várias vezes, eu sei que vocês estão numa sede nova, super bonita, eu vi algumas imagens, e você me convidou para um café, eu estou te devendo. Mas me conta um pouco aí dessa realidade, esse novo escritório, essa magnífica estrutura que eu vi. Fala um pouquinho para a gente. A gente veio com esse projeto desde o 2019, e aí conseguimos concretizar aí com a entrega das unidades lá do Carraro, um escritório muito bem montado, a gente, para receber os clientes, para a nossa equipe estar lá de uma maneira confortável e com todos os recursos, né? A gente tem trazido para o escritório pensado bastante na tecnologia que é necessária para o nosso trabalho, né? Aquilo que os nossos clientes precisam de informações, de dados sobre os processos, né? A agilidade no atendimento, enfim, essa presteza e estar próximo, né, André? Eu acho que o advogado moderno ele não é mais aquela pessoa que fala não para o cliente, ou é isso ou não é. É o que traz solução para o negócio, né? Que traz segurança jurídica para o negócio, ou o empresário é uma pessoa acostumada a correr riscos, né? Como é que a gente vai mitigar os riscos, ou como é que eles serão mensurados, né, André? Como é que eles serão mensurados? E é isso, porque o empresário é um cara que acorda correndo risco e vai dormir correndo riscos, né? Então, a gente tem sido aí parceiro das empresas nesse atendimento, e quando vem o problema, ser o mais assertivo possível na busca da solução do problema, né? Um processo e tudo mais. A equipe lá está com 9 advogados, tem uma área dedicada ao direito do trabalho. É isso que eu ia perguntar. Esse é um trabalho de compliance também, bem para as empresas, super bacana, né? Uma área dedicada ao direito previdenciário, compliance, lei geral de proteção de dados. O meu sócio, o Guilherme Corona, graduou agora como doutor em Direito Administrativo na PUC, né, uma brilhante tese de doutorado, foi muito condecorado na sua banca, eu assisti, uma coisa de um orgulho muito grande que nós temos dele, e temos atendido aí empresas do setor de infraestrutura, de construtoras, né? E não só empresas grandes, viu, André? Como uma vez você me perguntou, empresas de todos os portes, médios, comércios, né? A gente tem uma estrutura que a gente consegue atender a todos indistintamente, inclusive até pessoas físicas, né? Nessas áreas todas, enfim. Então, é isso. Obrigado pela oportunidade. Muito bom. O escritório fica ali aonde mesmo? Em Atibaia, no Carraro Tower, né? E ali perto atrás do São João ali, né? Isso. Okay. Aí a gente tem uma sala em São Paulo, numa Travessa da Paulista, aqui em Campinas, na Orozingo Maia, e uma sala em Brasília também, para quando precise ir para lá. Legal. Olha, né? Beleza. Parabéns pela estrutura aí, pelo ótimo trabalho. Obrigado, André. Já não é de hoje aqui na região, viu? Eu agradeço. Mais uma vez, obrigado, doutor André Bill, por esclarecer, trazer um pouquinho de luz nesse tema aí tão polêmico. O Opinião RH no Ar termina por aqui. Agradecemos aí a tua visualização. Siga o nosso canal no YouTube e a gente vai se falando, tá? O doutor André também está à disposição aí nas redes sociais aí. Qualquer coisa, entre em contato com ele. Quem quiser algum tipo de informação que puder ajudar, ele sempre pode fazer o link aí e a gente vai conversando e repassando para ele. Tá bom? Legal. Obrigado, André. Obrigado. Fico à disposição. Valeu. Beleza. Obrigado. Pessoal, saudações. Até a próxima.